Vamos lá. Visto que o bema segue a translação, os ares devem ser o seu palco. Isso também apoia ou é apoiado por 2 Coríntios, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo de número 8. Vamos ler então, irmãos, aqui, 2 Coríntios, capítulo de número 5, onde nós temos também a base da onde será este lugar, aonde dará o bema de Cristo. 2 Coríntios, capítulo de número 5, do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, falando do nosso corpo, ok? Se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. E por isso também gememos desejando ser revestido da nossa habitação, que é a do céu. Se todavia estamos vestidos, fomos achados nu, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregando, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto vivemos ausente do Senhor, porquanto andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Tá certo? Então, segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo de número 8, também dá essa base, né? Então, aqui Paulo descreve esse acontecimento que ocorre quando o crente deixa esse corpo para habitar com o Senhor. Desse modo, isso deve acontecer na presença do Senhor, na esfera dos lugares celestiais. Amém, meus irmãos? Então, nós temos aqui aonde será o lugar do bema, nos lugares celestiais, tá certo? Quem será o juiz no bema de Cristo? Quem será aquele que há de julgar no bema? Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo de número 10, deixa claro que esse exame é conduzido diante da presença do Filho de Deus, ok? Vamos ver aqui, João capítulo 5, versículo de número 22. João capítulo de número 5. Então, quem julgará no bema? Quem será o juiz no bema? João capítulo de número 5, versículo de número 22, diz assim. Deixa eu ver aqui. Diz assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, no bema, o julgamento será realizado por Cristo, entendendo que o julgamento que nós estamos falando aqui não é um julgamento no sentido de condenação, mas é de avaliação para a recompensa, ok? João 5:22 declara que todo o julgamento foi confiado nas mãos do Filho. O fato de esse mesmo acontecimento ser citado em Romanos capítulo 14, versículo de número 10, como tribunal de Deus, mostraria que Deus confiou julgamento nas mãos do Filho. Parte da exaltação de Cristo é o direito de manifestar a autoridade divina no julgamento, ok? Então, até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Se os irmãos tiverem alguma pergunta, podem estar fazendo aí para nós estarmos respondendo aqui. Então, dando continuidade agora, a base de avaliação no bema. Qual que é a base? Nós falamos, então, da ocasião, falamos do lugar, falamos a respeito do juiz, e agora nós vamos falar a respeito dos participantes. Quem são os participantes do bema de Cristo? Quem são as pessoas que vão participar do bema? Veja lá, pouca dúvida deve haver
de que o bema de Cristo está relacionado apenas com os crentes. Olha só, no bema, quem será ali avaliado? Os crentes. Não são os incrédulos, não são os ímpios, não são os infiéis. No bema, quem é avaliado são os crentes. No trono branco será os ímpios, mas no tribunal são os crentes. Olha só, o pronome pessoal na primeira pessoa ocorre com tão grande frequência em 2 Coríntios, capítulo de número 5, do versículo 1 ao 19, que não pode ser desprezado. Apenas o crente poderia ter uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Apenas um crente poderia experimentar a mortalidade, absolvido pela vida. Apenas um crente poderia experimentar o trabalho de Deus, que nos preparou para isto, ortogando-nos o penhor do Espírito. Olha que importante entender isso. Apenas um crente poderia ter a confiança de, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, apenas um crente poderia andar por fé e não pelo que vemos. Então, 2 Coríntios, capítulo de número 5, deixa claro isso, que o bema, ele é para o crente e não para o ímpio. A base de avaliação no bema. Isso aqui é interessante, vai entrar no que a Vivi leu na NVI agora, né? Essa base de avaliação. Qual é a base de avaliação no bema? Vamos ver o que Deus ele vai levar em consideração ali. Ó. Devemos observar cuidadosamente que a questão aqui não é verificar se o julgado é ou não crente. Preste atenção, no bema, no tribunal de Cristo, a intenção do juiz que ali está, que já falamos que é o Cristo, não é aqui julgar se você é crente ou se você não é. Ali não vai estar o ímpio. Ali o que será julgado serão as nossas obras, ok? Então, por quê? Porque Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1, diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós estamos em Cristo. Vamos ler aqui em João capítulo 5, versículo de número 24. O que a palavra de Deus ela diz? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha só. Então, o crente aqui, irmãos, ele não é julgado no sentido de se ele é ou se ele não é crente. Aqui nada tem a ver com relação de pecado. Por quê? Porque nós fomos justificados em Cristo. É muito importante nós estamos entendendo isso. Amém? Então, aqui, trazer o crente para o julgamento do pecado, quer de pecados anteriores ao novo nascimento, quer de pecado desde o novo nascimento, quer de pecados não confessados, é negar a eficácia da morte de Cristo e anular a promessa de Deus de que também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 17 vai nos dizer isso, né? O Senhor falando que não lembraria dos nossos pecados de maneira nenhuma e nem das nossas iniquidades. Então, o tribunal de Cristo nada tem a ver com avaliação da nossa conduta no sentido, irmão, de avaliar a nossa vida se estamos errados, se estamos certos, se estamos em pecado, se pecamos, se deixamos de pecar, o que fizemos no tempo da ignorância. Nada tem a ver, ok? O que tem a ver aqui no tribunal de Cristo tem a ver com a recompensa. Olha lá, um santo nunca mais será julgado pelas suas iniquidades naturais ou herdada, pois já está legalmente morto com Cristo. Isso é muito importante. Principalmente na aula em que nós já falamos aqui com os irmãos de arrebatamento parcial, né? Uma doutrina errada que muitos
pentecostais acabam, irmãos, ensinando isso, explicando. E existem muitos crentes que não têm segurança da sua salvação por falta desse conhecimento. Então é muito importante os irmãos entender isso. Por quê? Deixa eu ler mais uma vez na nossa apostila. Acompanhe aí, por favor. Um santo nunca mais será julgado pelas suas iniquidades naturais ou herdadas, pois já está legalmente morto com Cristo, e não é mais conhecido ou tratado com base em sua responsabilidade natural. É muito importante nós estarmos entendendo isso, tá certo? Por quê? Porque nós estamos em Cristo. A salvação é operada em 3 tempos: justificado, santificado, glorificado. No passado fomos justificados. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como foi lido aqui, né? Aquele que ouve a palavra e crê naquele que me enviou, olha, já tem a vida eterna, já passou da morte para a vida. Tá certo? Então o tribunal nada tem a ver com isso, né? Arrebatamento parcial, metade da igreja vai, metade da igreja fica. Nada disso, isso não é bíblico, né? Nós precisamos saber diferenciar isso. Essa obra da salvação, ela é uma obra da graça de Deus. É o Senhor nos salvando, né? Mediante a fé, mediante ao sangue, a graça de Deus, nós somos justificados, ok? Então, o crente aqui, ele está sob condenação de uma herança natural de ira, e nada de bom tinha sido descoberto em sua carne, mas sua culpa foi eliminada pelo sangue do seu Redentor. Ele é perdoado, livre, justamente por causa do seu Salvador. Ele é justificado pela fé e é apresentado perante Deus em nome e pelos méritos do justo, e não dos nossos méritos, ok? Então, no tribunal, nós não estamos falando da justiça no sentido de salvação, mas nós estamos falando da justiça da obra, ok? Daquilo que nós fazemos. Então, a primeira coisa mais importante para o crente é a vida eterna. O segundo ponto mais importante na vida do crente tem que ser os galardões, ok? Ou galardãos, né? Ok? Então, é importante que vocês entendam isso, tá certo? Continuando então, na nossa apostila aí, ele é justificado pela fé e é apresentado perante Deus no nome e pelos méritos do justo, ou seja, nós estamos em Cristo, e da sua nova e sempre bendita condição de aceito. O Espírito Santo é o selo vivo e a testemunha por sua própria conta, então não poderá entrar em juízo. Então, um crente verdadeiro, fiel, digo verdadeiro porque nós temos apóstata, né? Ele não entra em juízo, tá certo? Todo esse plano está relacionado com a glorificação de Deus pela manifestação da sua justiça no crente. É mais uma vez aí, aonde nós entendemos que o crente, a igreja, ela é arrebatada antes da grande tribulação, porque entendemos que a tribulação ela tem um propósito de purificação. E como nós que fomos purificados no sangue de Jesus, passaremos novamente pela tribulação para sermos purificados, já que a tribulação ela tem esse sentido de purificar a nação de Israel para que eles possam então reconhecer o Messias que um dia ele rejeitou, né? É muito importante nós estarmos entendendo isso, ok? Então, olha só, a palavra traduzida por comparecemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10, poderia ser mais bem traduzida, pois sejamos manifestos. Ou seja, no bema serão manifestos ali o quê? As intenções do nosso coração. Deus ele vai ver as intenções, aquilo que você faz, né? E por que você faz o que faz. No bema, as nossas motivações, elas serão julgadas, tá certo? Então no bema de Deus,
ali será avaliado a motivação daquilo que você faz. Por que você faz o que você faz? Né? Na obra de Deus, na igreja de Deus. Quando você está fazendo, por que você faz? Então, no tribunal de Cristo, no Bema, isso será avaliado. Então, nós vamos ver que existem pessoas que fazem com motivação escusa. Paulo chega a dizer aos filipenses que alguns pregavam até por inveja. Mesmo assim, Cristo era glorificado em tudo. Cristo era glorificado porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Mas no tribunal, quem recebe, nós veremos ali que serão aqueles que as suas motivações foram motivações corretas. E as motivações estarão relacionadas com a preda preciosa, ouro e prata. Entendeu? Então, cada uma desses três elementos trazem aqui a relação com a nossa motivação. Ou seja, qual é a motivação que você faz? Quem vai, como diz aqui, manifestar naquele dia, vai ser no tribunal. Tá certo? Então, muito importante aí, os irmãos, estou aqui transmitindo a nossa sala. Nós temos uma sala online, né, de estudo de escatologia bíblica, e eu tenho aberto hoje aqui no Facebook. Então nós estamos com os irmãos aqui que são alunos, e também estamos aqui transmitindo hoje no Face essa aula para os irmãos que desejam também, juntamente conosco, estar aprendendo a escatologia bíblica, essa visão pré-tribulacionista, futurista, dispensacionalista, aquilo que cremos ser a escola mais coerente dentro das Escrituras, ok? Então você que quiser estar conosco, todas as sextas-feiras nós temos uma sala online, onde nós estudamos a palavra de Deus, tá certo? Então, nós temos aqui o quadro, mandamos o material, mandamos a apostila para os irmãos, e assim os irmãos, juntamente conosco, estudamos escatologia bíblica. Então, hoje nós estamos estudando o tribunal de Cristo, ok? Então, continuando. A palavra traduzida por comparecemos, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10, ela é sejamos manifesto. A palavra melhor para compreender é sejamos manifesto. Por quê? Porque no tribunal de Cristo vão ser manifestas as nossas intenções. Por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo? Qual é a motivação? Ou seja, diante do pastor da igreja, diante das pessoas, eu posso até ocultar o motivo. Mas no tribunal, nós não poderemos ocultar o motivo. Tá certo? Então tem pessoa que às vezes ele faz pelo dinheiro. Ele faz a obra de Deus pelo dinheiro. E no tribunal de Cristo, nós vamos ver que essas motivações vão se manifestar ali diante de Cristo, que é o juiz, ok? Nesse tribunal. Então, continuando aqui, porque importa que todos sejamos manifestos, olha só, de modo aqui, então, que as nossas obras, né? Isso implica que o propósito do Bema é fazer uma manifestação pública, demonstração ou revelação do caráter e das motivações essenciais do indivíduo. Já imaginou isso? Irmãos, isso vai ser algo tremendo, não é? Quando nós, então, nos depararmos diante do Bema de Deus, né? Aonde, então, as motivações do nosso coração será exposta publicamente, é o que a palavra de Deus, ela nos diz, tá certo? Então, não seremos julgados aqui no sentido de condenação, mais uma vez, sendo repetitivo, mas agora em recompensa pela obra, tá certo? Então, nós precisamos de entender a importância daquilo que nós fazemos no Senhor. A obra de Deus, a importância de trabalhar, de termos esse depósito, de entender
que aquilo que nós fazemos com a motivação correta, isso diante de Deus é colocado como um memorial. Vamos ler isso? Malaquias, capítulo de número 3, vai nos falar a respeito disso, tá certo? Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim: Então, aquele que teme ao Senhor, falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha só. Então, tudo que nós estamos fazendo, nós precisamos entender que às vezes pode ser que não é notado pelo líder, não é notado pelo pastor, ele não é visto por algumas pessoas, mas ele é observado por Deus. Nós precisamos ter um depósito no céu. Por quê? Porque receberemos então aí no bema. É o momento. Então, aos irmãos que estão nos acompanhando, os alunos aqui nesta noite, o que você tem feito para o Senhor, irmão? É muito importante. Nós não estamos falando de salvação. Às vezes a mente de alguns é tão medíocre, né, que eles dizem assim, medíocre no sentido não pejorativo, ok? Medíocre no sentido de ser como a média. As pessoas pensam assim, só de ser salvo já tá bom, né? Só de ser salvo já é excelente, irmão. Isso é uma mente muito medíocre. Que nós possamos ser além da média, irmãos, né? Que nós possamos fazer aquilo que nós fomos chamados e capacitados para fazer, com a motivação correta, ciente de que um dia nós iremos receber, por isso que nós estamos fazendo. Então, deixemos essa mentalidade de fazer para receber nessa terra, tapinha nas costas, né? De sermos notados pelos homens, mas de entender que é um justo juiz que está nos vendo. Quando Paulo diz que estava sendo entregue, né? Aí ele diz que o galardão do Senhor estava com ele, que o daria. Olha só, ele tinha essa consciência, tá certo? Então, é muito importante nós entendermos isso. Olha lá, vamos dar continuidade aí na nossa apostila. As obras dos crentes são julgadas, chamadas, né? Que tiver feito por meio do corpo. Olha só. Então, por meio do corpo que nós fizemos, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo de número 10, a fim de que possamos ser apurados se são obras boas ou obras más. É muito importante nós estarmos entendendo isso, obras boas e obras más. Aqui, por quê? Preste bem atenção nessas palavras no texto original. Ó. Com respeito à palavra mal, plaulos é a palavra grega. Se você observar aí na apostila, plaulos, devemos observar que Paulo não usa a palavra comum correspondente ao mal, carcos ou porneras. Não é a palavra mal usada no sentido que a gente vê às vezes falando da maldade, do sentido de fazer coisas más na carne, ok? Como é usada essas outras duas palavras gregas que se encontram aí, que significa o que é ético ou moral, maléfico, ok? Mas sim a palavra que significa aqui no aspecto ativa ou passiva, inutilidade, de impossibilidade de gerar o bem, né? Olha, desvalor, noção central, ou seja, de você, o mal aqui, de você não ter feito, de ter sido inútil. Como nós temos a palavra, né? Daqueles que acabaram enterrando o talento, nesse sentido, ok? Então, veja que quando fala no tribunal aqui a palavra mal, não é o sentido maléfico, não é o sentido ético, moral, mas tem uma relação com a obra, aquilo que nós fizemos, tá certo?
Desse modo, o julgamento não determina o que é eticamente bom ou mal, mas pelo contrário, o que é aceitável e o que não tem valor. O propósito do Senhor não é punir seu filho pelos pecados, mas recompensar seu serviço pelas coisas feitas em nome do Senhor. Então, no tribunal de Cristo, no bema, não é aqui condenar os pecados, mas é recompensar pelas obras, é recompensar pelo que você está fazendo, tá certo? Então, qual é o resultado do exame no bema? Preste bem atenção. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14, versículo de número 15, declara que esse exame aqui terá um resultado, um galardão recebido ou galardão perdido. Olha só, é muito importante a gente entender isso, irmão, que você pode perder galardão. Então, você que está nos ouvindo, entenda isso. Você pode perder o seu galardão. Quando a Bíblia diz assim, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa, nada tem a ver com salvação, mas tem a ver com recompensa. Quando você deixa de fazer o que você foi chamado para fazer e outra pessoa faz aquilo que você era para fazer, essa outra pessoa recebe aquilo que era para você receber. Você pode perder o galardão. Isso é bíblico. Veja bem, né? Então, no tribunal de Cristo, você pode tanto receber como você pode perder. Outro pode receber no seu lugar. Né? Vamos ler isso em Apocalipse? Porque às vezes a gente vê algumas pessoas usar isso no contexto de salvação, né? Coroa de perder a salvação. Porém, não é isso que o texto ele vai nos dizer, tá certo? Versículo 11 do capítulo 3 de Apocalipse, olha só. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, a coroa, aqui, nós já falamos, né? Que essa palavra Stefanos, que tem a ver com a recompensa, que é entregue por esse justo juiz nessa plataforma chamada Bema, que nada tem a ver com criterion, que criterion é onde se julga para ser condenado, Bema é onde se avalia para ser recompensado. Porém, no bema de Deus, você pode ser ali, ou você pode ter, né, a sua recompensa perdida. Você pode perder o galardão. Perder a salvação, não. Se você continuar lendo o capítulo de número 3 aí, de 1 Coríntios, você vai ver que, todavia, olha lá, vamos ler? 1 Coríntios capítulo de número 3. Todavia, ele perde o galardão, mas não perde a salvação. Tá certo? Versículo de número 15, ó. E se a obra de alguém se queimar por quê? Por causa da motivação errada. Então não passou pelo crivo. Não passou pelo crivo do Senhor. E o que acontece então? Vai sofrer detrimento, mas o tal será salvo. Nada, o bema nada tem a ver com salvação, ok? Tem a ver com recompensa, mas você pode perder o seu galardão. Outra pessoa pode receber no teu lugar, se o outro fizer aquilo que você foi chamado para fazer e você não está fazendo, né? Então, a pessoa acabou se encostando, foi chamada para algo na obra do Senhor e acabou deixando. Veio o outro e fez, esse vai receber a recompensa no seu lugar, tá certo? Então, no bema, o tribunal de Cristo, tanto você pode receber como você pode perder. O que determina se alguém recebe ou perde um galardão é a prova pelo fogo, né? Então, olha só, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10. Vamos ler, segundo aonde nós estamos trabalhando hoje, ok? 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10. Quando então nos apresentaremos diante do tribunal. Versículo de número 10. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba, observe, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem
ou mal. Já falamos que o bem e mal aqui não é ético, não é moral, mas é bem no sentido de fazer bem, de ter feito corretamente, de ter executado, né, aquilo que você foi chamado para fazer. Nada tem a ver com sentido aqui, como já falamos aqui, ético, moral, ok? Então, o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, a obra de cada um, né? Então o fogo vai provar isso. É o fogo que provará. Nessa declaração é evidente, em primeiro lugar, que são as obras do crente que estão sendo examinadas. Então o que está passando pelo fogo ali não é o crente, porque o crente não entra em condenação, ok? É a obra, tá? Então é a obra, é aquilo que você faz. Então observe aí, ó, na apostila. Além disso, vemos que o exame não é um julgamento baseado em observação externa. Não é como nós às vezes observamos. Eu posso olhar, ver a obra, né, e ser levado pela aparência. Porém, no bema não será assim, porque o fogo, né, essa avaliação no bema feita pelo Senhor, ele vai além das aparências, ok? Então, observe que esse exame será um exame profundo, né? Um exame aí profundo, que vai poder identificar internamente, ok? Todo o propósito de uma prova pelo fogo é identificar o que é destrutivo, o que é indestrutível permanecerá. Isso glorifica a Deus, que são pedras preciosas, ouro e prata, né? Então, a prata, dentro da Bíblia, representa redenção, que tem a ver aquilo que nós fazemos para ganhar almas para Jesus. O ouro fala da glória de Deus, o que nós fazemos para a glória de Deus. E as pedras preciosas têm uma relação, irmãos, com o Espírito Santo de Deus. Então, no bema de Deus, será julgado não o crente, mas as obras, passando pelo fogo, motivação em que foi feita, glória de Deus, poder do Espírito Santo, com o objetivo de ganhar almas. Então esse receberá o galardão. Observe que poderá perder o galardão. Então isso é importante, nós estamos entendendo. Isso é importante o cristão entender a importância. Como já disse aqui, para os alunos, é muito importante. Nós estamos trabalhando para o Senhor, fazendo. Depois da salvação, a coisa mais importante que o cristão ele tem são os galardões, a recompensa, aquilo que nós vamos receber pelo que estamos fazendo no corpo, né? Fazendo a obra de Deus. E não simplesmente fazendo, mas fazendo com a motivação exata, com a motivação correta. Não a motivação, às vezes, como alguns nos nossos dias, e Paulo disse a Timóteo, né, que por causa do dinheiro alguns se apartariam até mesmo da fé. Né? Paulo disse que nos últimos dias nós teríamos aí esses mercantilistas, nós teremos esses homens que usaria a igreja como fonte de renda. Nós temos tudo isso é observado pelo Senhor, tá certo, meus irmãos? E é por isso que ele diz que nós não devemos julgar nada antes do tempo. Por quê? Porque será manifesto, né? O nosso coração, as obras serão manifestas naquele dia. Vamos ler isso? Mais uma vez, a importância de entendermos, né? 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 5, diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará luz. Observe as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então, no bema de Deus, os desígnios do coração do homem, ele será exposto publicamente, ok? Vamos dar continuidade aqui, já são 9 horas, todas as sexta-feiras um convite aos irmãos. Nós temos uma escola teológica online, onde nós estudamos a Bíblia Sagrada. Nós estamos na disciplina da escatologia bíblica,
a visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, futurista, essa linha em que nós cremos, essa escola a qual nós achamos a mais coerente com a Bíblia Sagrada, tá certo? E nós toda sexta-feira nos reunimos de forma online. Hoje eu estou transmitindo aqui para o Facebook, para nós estarmos aqui com alguns alunos, alguns irmãos aqui. Nós temos a apostila, nós temos o quadro, onde nós dividimos com os irmãos aí essa aula, tão profunda, né, essa matéria, e deixamos aí um convite para os irmãos. Nós estamos nesta oportunidade estudando sobre o tribunal de Cristo, o bema de Deus, ok? Vamos dar continuidade aqui, meus irmãos. Agora, observe aí, na apostila. Nessa declaração é evidente, em primeiro lugar, que são as obras do crente que estão sendo examinadas, né? Além disso, vemos que o exame não é um julgamento baseado em observação externa, pelo contrário, é um teste que apura o caráter e a motivação interna. Todo o propósito de uma prova pelo fogo é identificar o que é destrutivo do que não é destrutivo. O apóstolo afirma que existem duas classes de materiais com que os cooperadores de Deus podem construir o edifício cujo alicerce já foi estabelecido. O alicerce é Cristo, amém? Nós edificamos, o fundamento é Cristo. Agora, observe os materiais, né, dessa edificação. Fundamento dos apóstolos, fundamento da igreja primitiva é Cristo. Cristo é o fundamento, tá certo? Mas observe agora, ouro, prata, pedras preciosas são materiais indestrutíveis. Estas são as obras de Deus, das quais os homens simplesmente se apropria e usa. Por outro lado, madeira, feno e palha são materiais destrutíveis. São as obras do homem que eles produziu com seus próprios esforços, tá certo, irmãos? Motivação errada, usando, né, a forma errada de fazer. Então você pode fazer a obra de Deus na carne? Claro que pode. Paulo vai dizer, né, Filipenses capítulo de número 1, que alguns pregavam a Cristo, olha só, pregavam por inveja. É fazer a obra na carne, de maneira errada, tá certo, irmãos? Com motivação errada, usando a força errada. E nós precisamos, então, para fazer a obra de Deus da maneira de Deus, para a glória de Deus, entendeu? Então não é simplesmente fazer, mas é fazer com o propósito correto, é fazer para o louvor e a glória de Deus, Deus sendo glorificado, tá certo? Então é muito importante, meus irmãos, nós entendermos aí isso, ok? Continuando aqui, as obras do homem que ele produziu com seus esforços, o apóstolo revela que no exame do bema, Cristo visa detectar o que foi feito por Deus mediante as pessoas, e o que foi feito pela própria força do homem, e o que foi feito para a glória de Deus, e o que foi feito para a glória da carne. Então, observe, irmãos, que coisa gloriosa será isso. Porque no bema ficará ali revelado se aquilo que a pessoa fez foi para a glória de Deus, né? Se foi com a força de Deus, na capacidade do Espírito Santo de Deus, ou se foi para a glória da sua própria carne, se foi para a glória de si mesmo. Isso vai queimar. Essa obra vai queimar, é palha. Isso é feno, entendeu? Isso é madeira. Então, é muito importante, tudo que você fizer, se você faz parte de um departamento, se você dirige uma igreja, se você é um pregador, se você é um professor, o que você for na obra de Deus, né? Aquilo que você foi chamado para fazer, que você faça com as motivações corretas, baseado, né, o fundamento é Cristo, mas que seja para a glória de Deus,
que seja no poder do Espírito Santo e que seja com a visão de ganhar almas, da edificação da igreja, do crescimento da obra de Deus, porque senão nada disso, quando chegarmos diante desse tribunal, onde receberemos a recompensa, meus irmãos, nós vamos ali nos decepcionar, tá certo? Então, continuando aqui, com base nesse teste, haverá duas decisões. Haverá perda de recompensa para os que forem destrutivos pelo fogo, coisas feitas na força e para a glória da carne, independentemente do ato, são reprovadas. Não adianta, tá certo? Paulo expressa seu medo de depender da energia da carne e não do poder do Espírito Santo quando escreve: esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Olha que coisa forte isso, né? Paulo escrevendo, capítulo de número 9, versículo de número 27 de 1 aos Coríntios, né? Ele diz que esmurrava o quê? O entendimento aqui é o sentido de não depender da sua própria capacidade, de não depender da sua própria força, mas ser dependente do Espírito Santo de Deus. Tá certo? Para quê? Para que ele de alguma maneira viesse receber. Ele fala para que não fosse reprovado, né? Olha que coisa. Mas esmurro meu corpo e eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Desqualificado aqui não está dizendo ser condenado ou não entrar no céu, mas a sua obra, a recompensa a qual ele pode vir a perder, dependendo da maneira em que ele viesse estar fazendo a obra de Deus. Entende? Então, é muito importante quando nós entendemos isso. Quando Paulo usa a palavra desqualificado, adokimos, né? Adokimos é a palavra transliterada do grego aqui. Ele não está expressando medo de perder a salvação, mas de ter a sua obra declarada inútil. Você já pensou nisso, irmãos? Né? Você chegar e fez e tal, e no tribunal, quando passar pelo tribunal, ser inútil, aquilo que você fez, inválido, por causa da motivação, por causa da maneira que você fez. Então, é muito importante a gente entender, né, a motivação. Tudo que nós fizemos, irmãos, nós temos que entender que nós não podemos ser centro das atenções. Cristo é o fundamento. É Ele que tem que ser glorificado. Continuando aqui. No grego clássico, a palavra técnica para aplicar dinheiro em algo, dokime, ou evidencia com a ajuda de dokimenion, ou prova aquilo que é testado por essa evidência. Dokimenos aqui é aprovado, aquilo que não é confirmado pela evidência. Adokimos, desaprovado ou rejeitado, é a palavra usada por Paulo. Então, para se garantir contra uma possível interpretação de que sofre uma perda significa perder a salvação, Paulo acrescenta: mas esse mesmo será salvo toda a vida, como através do fogo. Então, quando ele fala de ser desqualificado, é desqualificado o que ele fez, não desqualificado a vida no sentido do tribunal de ser condenado. Então, nós precisamos entender muito isso, né? E não deixar ser levado por esta visão de ser condenado, ok? Então, haverá um galardão aí pela obra demonstrada e que passou pelo fogo, que foi indestrutível, tá certo? Então, no Novo Testamento, existem 5 áreas em relação às quais os galardões aqui, ou galardão, são citados. Primeira, a coroa incorruptível. Então, no tribunal de Cristo, a pessoa, quem vai ganhar o galardão ali? Observe, coroa incorruptível, 1 Coríntios 9, 25. É para aqueles que obtiveram vitória sobre o velho homem. Vamos ler? Então, galardão para aqueles que venceu o velho homem. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 25. Diz assim: e todo aquele que luta, de modo que se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Paulo faz, né, usando aqui essa metáfora, com relação às corridas, né, que tinham naqueles dias.
Eles corriam, eles deixavam, eles abriam mão de muita coisa para alcançar uma coroa corruptível. Mas ele diz que nós abrimos mão, deixamos de fazer certas coisas para alcançar uma coroa incorruptível. Então, no tribunal de Cristo, o crente que recebe galardão é o crente que abre mão, que mata a sua própria vontade, que vive agora para a glória de Deus, entende? Né? É o crente aqui que venceu o velho homem. A palavra de Martim Lutero, dessa batalha, né? Essa palavra tão conhecida, que ele diz: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que esse velho homem, esse infeliz, ele sabe nadar. Essa batalha, né? Aí, contra o velho homem, essa é a maior luta que nós temos, né? O cristão, enquanto estamos nesta terra, nós continuamos ainda nessa batalha. Paulo vai dizer, escrevendo aos Gálatas, que é uma luta entre o espírito e a carne, meus irmãos ali. Por isso que ele diz que nós devemos viver influenciado, andar com Deus, né, no Antigo Testamento, andar no Espírito no Novo, andar com Deus no Antigo Testamento e andar sobre a influência de Deus. Andar no Espírito no Novo Testamento é andar sobre a influência de Deus e não sobre a influência do velho homem, carne, entende? Então é muito importante você entender que há uma recompensa para aqueles que abriram mão, irmãos, e venceram o velho homem. Segundo, nós teremos ali a coroa da alegria para os ganhadores de alma. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 19. 1 Tessalonicenses capítulo de número 2, versículo de número 19. Observe aí, por favor. Porque qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Então Paulo falando desta igreja, dos irmãos a qual ele havia ganhado, ele falando que esses irmãos eram uma coroa, né? É o depósito de Paulo, as almas que ele havia ganhado, tá certo, meus irmãos? Jesus, ele nos dá, no capítulo de número 4 de João também, ali uma lição muito interessante, né? Falando a respeito daqueles que semeiam e daqueles que colhem. E ele diz assim, meus irmãos, que tanto os que semeiam quanto os que colhem, os que plantam, os que colhem, eles recebem o galardão. Quando ele fala que a seara, né, estava preparada para a colheita, no capítulo de número 4, naquele episódio da mulher samaritana, quando Jesus ele fala com os seus discípulos, então ele fala que tanto aquele que semeou como aquele que colheu, né, os dois ganhará ou receberá o galardão. Isso é muito interessante, tá certo? Então vale a pena trabalhar, vale a pena você se envolver na obra de Deus, na casa de Deus, estar, né, aí envolvido na obra do Senhor, sabendo que há uma recompensa para sua obra. Amém? Meus irmãos que estão aqui no Face, os alunos aqui, me dão uma licença um minuto, nós estamos aqui toda sexta-feira para os irmãos que estão nos acompanhando. Nós temos uma escola bíblica online, onde nós estudamos a palavra de Deus. Nós temos então, né, um aplicativo por onde nós abrimos uma sala, o Meet, nós usamos o Meet, né? Essas aulas também são gravadas, nós temos a apostila e os irmãos toda sexta-feira, os alunos estão aqui nos acompanhando através do Meet para nós estarmos estudando a palavra de Deus. Todos os irmãos que tiver interesse podem nos procurar também, que você vai estar juntamente conosco aqui nas sextas-feiras, aprendendo a palavra de Deus, estudando juntamente conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então hoje eu decidi abrir aqui para os irmãos para fazer esse convite, né, dessa escola online. Nós tínhamos uma escola na igreja de teologia. Devido à pandemia, nós paramos com a escola de teologia por um tempo lá. E então depois eu acabei abrindo através do Meet, né? Devido à dificuldade que a gente tinha, e nós acabamos dando continuidade, não estamos fazendo fisicamente ainda, então isso abre oportunidade para outras pessoas também, aonde estiver nos acompanhando, também poder estudar juntamente conosco.
nós estamos estudando a disciplina de escatologia, doutrina dos últimos dias, né? Dentro da linha que nós temos como escola, pré-tribulacionismo, dispensacionalismo, futurista. Essa é a linha de interpretação a qual nós estamos ensinando, mas nós estamos estudando as escolas, né? Então estudamos o pós, né? Estudamos o pré, estudamos os meso, né? Nós estamos estudando todos. É um ano de duração, somente escatologia, para você ver que nós estamos pegando pontos específicos, né? E estudando verdadeiramente ali, de uma maneira, como vocês estão vendo aqui, bem profunda, e eu tenho certeza que é de grande edificação. Nós estamos finalizando a nossa aula, mas antes de finalizar, eu quero pelo menos terminar falando dessas coroas aqui, e depois a gente fala com alguns irmãos aqui que me mandaram a mensagem, tá bom? Então, continuando aqui, primeiro, coroa incorruptível para os que obtiveram vitória sobre o velho homem. Segundo, coroa da alegria para os ganhadores de alma. Terceiro, coroa da vida para os que suportam provação. Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Vamos ler então Tiago 1, versículo de número 12. Os irmãos aí anotem isso, né, na sua apostila, muito importante entender. 1 e 12 diz assim, observe: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Você sabe que essa palavra tentação, né, a palavra melhor aqui é provação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então são aqueles que suportam as provações e não desistem, não retrocedem, né? Eles receberão aí um galardão. Também receberão a coroa de justiça para os que amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. Nós já lemos esse versículo, Paulo falando que o Senhor dará não somente a ele, mas a todos aqueles que amam. E esses que amam obedecem, andam de maneira vigilante, amém? Na presença de Deus. Esses também receberão a coroa, pois esses amam a vinda do Senhor. E a coroa de glória para os que dispensam aqui, ou apacentam o rebanho de Deus, tá certo? 1 Pedro, capítulo de número 5. Então essa aqui são para os pastores, versículo de número 4, diz, ó: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória, né? Então aqui são para os pastores, tá bom? Meus irmãos, eu vou parar por aqui hoje a nossa aula, estamos chegando ao fim, tá certo? Na próxima aula nós iremos falar a respeito dessa palavra aí, Stefanos, que é a palavra coroa, que vai ter esse significado aí muito importante para nós entendermos quem são os 24 anciãos dentro da nossa escola de interpretação. Identificaremos exatamente por causa do Stefanos que eles trazem em sua cabeça, ok? Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui. Gostaria de abrir a oportunidade, se algum aluno, algum irmão quer falar alguma coisa, quer fazer uma pergunta. Senão nós estaremos... Esses 24 anciões são as igrejas arrebatadas? Os 24 anciãos é a igreja representada no céu, tá bom? Então, nós veremos que existe uma linha de interpretação que alguns vão dizer que são os 12 representantes de Israel e os 12 apóstolos. Mas nós vamos estudar, irmã Jussara, de uma maneira mais profunda isso, e vamos, de uma maneira, interpretar aqui, através desse Stefanos, que tem como sentido recompensa aqui, essa palavra de vitória, né? Que estão sobre as cabeças, que eles colocam aos pés do Senhor, né? Então, para nós, esses 24 representam a igreja no céu, tá certo? Então, no livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo de número 4, até o 3, nós vemos a igreja. No 4, nós vemos a igreja no céu, a partir daí, né?
Então, a partir do capítulo de número 4, nós não veremos mais a igreja no livro do Apocalipse. Por isso não cremos que a igreja passará pela tribulação. Então, esses 24 anciãos são os representantes da igreja lá no céu. Mas nós vamos falar uma aula específica sobre isso, tá bom? Algum outro irmão quer fazer alguma outra pergunta? Está aberta a oportunidade. Se não, meus irmãos, quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, né? Até a próxima aula, que o Senhor Jesus continue abençoando a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Essa aula está sendo gravada para os irmãos que hoje, devido a algum motivo, não pôde assistir a aula. Depois a irmã Thaís e a Júlia vai estar colocando aí à disposição dos irmãos, tá? Tirem a apostila, o material que eu mandei hoje, o quadro que eu mandei hoje, é muito importante para que nós possamos compreender essa matéria, que ela é um desafio, né? Tá certo, meus irmãos? Então, que Deus abençoe os alunos, no nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pai do Senhor. Obrigada. Boa noite, Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Olá, meus irmãos, Deus abençoe aqui agora no Face. Irmãos, nós temos uma escola online, onde nós temos toda sexta-feira aqui nos reunido, né, dessa maneira, estudando a palavra de Deus. Eu gostaria de fazer o convite para os irmãos que desejam também, assim como nós, né, que arde dentro do teu coração essa matéria, que é uma matéria desafiadora, a escatologia, por causa das suas escolas de interpretações, por causa de ter as suas visões que não são ali unânime, né? Mas é muito importante nós estamos aí estudando esse tema, e eu gostaria de deixar aberto aí para os irmãos que desejar. Depois os irmãos podem nos procurar. Nós temos ali essa apostila, né? Nós vamos fazer o ano inteiro falando só de escatologia e o livro do Apocalipse, né? Dentro dessa visão futurista, e eu tenho certeza que tem sido uma bênção. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado a alguns irmãos que acompanharam aqui essa aula. Nós vamos até iniciar, né, os irmãos que são do Ministério de Madureira, a próxima escola bíblica dominical é a escola sobre Apocalipse. Eu peguei a revista hoje, eu estava vendo aí essa revista, né? É um desafio para professor de escola bíblica dominical. É um desafio para aqueles que ensinam, né? Essa matéria é uma matéria onde a gente precisa se dedicar muito, né? E é uma das matérias assim que eu gosto muito, né? Aonde eu tenho também me dedicado aí a estudar essa matéria, que é de escatologia bíblica, tá certo? Meus irmãos, quero agradecer então vocês, que Deus abençoe os irmãos que têm nos acompanhado aqui também. Todas as sexta-feiras nós estamos reunidos através do Meet, estudando. Hoje nós falamos um pouco, né? Não dá para terminar, é muita coisa, mas nós falamos um pouco sobre o Bema, né? Quem conhece um pouquinho sobre o Bema, aí é o tribunal de Cristo, aonde nós receberemos ali recompensa por aquilo que fizemos no corpo, tá certo? Deus abençoe, meu primo, um beijo no seu coração, Júnior. Evangelista Misael, reverendo Misael, presbítero Américo, Deus abençoe. Cleiton, presbítero Fernando, o professor da escola dominical, tá aí também, ó. Deus abençoe, Fernando, em nome de Jesus, e os irmãos que estão aí nos acompanhando, Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Obrigado por estar nos acompanhando aí, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, até a próxima, em nome de Jesus.